Capivara, o maior roedor do mundo. Ela é uma espécie próxima dos esquilos, porquinhos da Índia, ratos, castores, cutias, pacas e ouriços. Pode ficar bem grande e é um animal com muitas curiosidades. Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Eu gostaria de pedir para que todos vocês votassem no nosso canal Animal TV. Nós estamos correndo ao prêmio IBEST e eu vou deixar na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então quem gosta de natureza e de animais, por favor, vote lá no prêmio IBEST Animal TV. Olhando para uma capivara, podemos observar que realmente ela lembra bastante um porquinho da Índia, só que gigante. Tem um corpo que lembra o formato de um barril, a cauda minúscula e uma cabeça grande, com o focinho mais achatado. É um animal herbívoro, gosta de plantas aquáticas, capim, pastagens e folhas. Seu nome deriva de um termo indígena, do tupi, apim-uara, que significa comedora de capim. Assim como outras espécies de roedores, seus dentes incisivos, que são os da frente da boca, crescem sem parar. Por isso, elas têm que roer alguns alimentos mais duros, como raízes e caules, para desgastar esses dentes. Um estudo recente, realizado no ano de 2002, mostrou que as capivaras têm uma relação próxima na classificação dos animais com outro roedor, o mocó, que é um animal endêmico do Brasil, ou seja, só existe aqui. Ele lembra uma preá comum, pesa perto de 1 kg e vive principalmente no bioma da Caatinga. As capivaras adultas podem medir 1,30 m de comprimento, 60 cm de altura nas cernelhas, que são os ombros do animal, e podem pesar entre 40 a 50 kg. As maiores registradas até hoje foram uma fêmea no Brasil que pesou os impressionantes 91 kg e um macho no Uruguai que pesou 73,5 kg. Elas vivem em todos os países da América do Sul, com exceção do Chile. Gostam de áreas pantanosas ou perto de rios, lagos e lagoas. São considerados animais semiaquáticos. Nadam super bem e conseguem atravessar rios bem largos. Também mergulham com habilidade e conseguem ficar debaixo d'água por até 5 minutos. Assim como eu já disse para vocês em outros vídeos, existe um grande problema de espécies introduzidas em outras regiões, em outros países. E com a capivara isso também acontece. Não no Brasil, mas elas já foram observadas nos Estados Unidos, na costa da Califórnia. E é bem comum capivaras em áreas pantanosas do estado da Flórida. Mais uma vez, os Estados Unidos com problemas de animais exóticos. Acho que o maior entre eles é com as pitons. Eu já fiz um vídeo falando tudo sobre essas cobras e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. São animais muito fortes e conseguem correr com boa velocidade. Suas patas traseiras são ligeiramente mais longas que as dianteiras. Elas têm 3 dedos nas patas traseiras e 4 dedos nas patas dianteiras. Possuem uma membrana entre os dedos. São parcialmente palmados, o que ajuda bastante durante a natação. Vivem em média entre 8 a 10 anos. Em cativeiro pode viver ainda mais. Os adultos, mas principalmente os filhotes, podem ser predados por jacarés, onças, sucuris e algumas aves de rapina. Formam grandes bandos, algumas vezes com 20 animais ou até mais. Na época mais seca do ano, alguns grupos se juntam, formando um bando único com até 100 animais. É uma visão impressionante. Os grupos podem ser formados, por exemplo, por 2 a 4 machos adultos, 4 a 7 fêmeas adultas e o restante jovens e filhotes. Elas possuem 2 glândulas de cheiro,
Uma fica na parte de cima do focinho, a outra é anal. Tanto os machos como as fêmeas possuem essas glândulas, mas nos machos elas são mais desenvolvidas e eles as usam para demarcar seu território. Elas esfregam essas glândulas em troncos, em rochas e outros locais, deixando seu cheiro, sua marca em todo o território. O bando pode ter alguns machos e não é somente o líder que consegue acasalar com as fêmeas. Isso porque é difícil vigiar todo o bando. E por isso, machos mais subordinados e abaixo na escala social do bando também acasalam com as fêmeas, que estão prontas para reproduzir. Isso é uma vantagem para essa espécie, já que há uma maior variabilidade genética, ou seja, os filhotes não são todos do mesmo pai. Eles acabam tendo linhagens diferentes e maiores vantagens para superar possíveis doenças, por exemplo. As capivaras se acasalam somente na água. A gestação dura entre 130 a 150 dias. Nascem, em média, 4 filhotes. A mamãe capivara tem seus filhotes na terra firme, mas pouco tempo depois de nascerem, elas os levam para a água. Eles já nascem sabendo nadar. Com 7 dias de vida, já começam a comer vegetais, mas continuam mamando na mãe ou muitas vezes em outras fêmeas do bando, que também estão com filhotes jovens. Eles param de mamar com 4 meses. Nas horas mais quentes do dia, ficam na água ou tomam banho de lama para se refrescarem. No Brasil, elas não podem ser mantidas em cativeiro, com exceção de zoológicos e alguns parques, que possuem autorização dos órgãos fiscalizadores ambientais. São animais que se adaptam super bem a diversos locais, inclusive nas cidades. Podem ser vistas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras grandes cidades. As capivaras se tornaram animais generalistas e, em muitos lugares, mudaram seu comportamento para sobreviver às mudanças em seus habitats naturais. Elas se adaptaram à presença das pessoas, se acostumando com elas. É cada vez mais comum encontrar o maior roedor do mundo convivendo com as pessoas em áreas urbanas, perto de rios ou lagoas, em locais arborizados e inclusive em rios bastante poluídos, como o Tietê e o Pinheiros, na cidade de São Paulo. Mas elas não viraram vizinhas dos humanos por comodidade. O avanço das cidades, a substituição dos habitats naturais das capivaras, o desmatamento e o uso do terreno para plantações e construções as obrigaram a se adaptar para sobreviverem. E uma adaptação bem marcante é quanto ao período de atividade do grupo. Os animais que vivem próximos a centros urbanos ficam mais ativos no período noturno, diferente dos grupos de áreas naturais, que preferem ter suas atividades durante o dia. Assim, elas evitam maiores contatos com as pessoas. Outra adaptação foi a escolha das áreas de refúgios. Em áreas mais naturais, as capivaras procuram abrigo nas matas próximas aos rios. Nas cidades, sem essa vegetação, elas ficam embaixo de pontes, em ilhas de terra nos rios assoreados, em áreas verdes urbanas como parques. Mas, apesar de bem adaptadas, a convivência entre humanos e capivaras nem sempre é pacífica, podendo resultar em conflitos, perdas econômicas e problemas de saúde. Um desses problemas é a transmissão da febre maculosa. A capivara não é a causa da doença, mas ela serve como hospedeira para o real transmissor. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a febre maculosa, também chamada de febre maculosa brasileira, é causada por uma bactéria. Os principais sintomas são a febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, falta de apetite e desânimo. A bactéria passa aos humanos com a ajuda do carrapato estrela, que se alimenta de sangue. Ele é encontrado em animais de grande porte, como bois, cavalos, cães e capivaras. Apesar de fazer parte do ciclo da doença, a capivara não é responsável pela febre maculosa, e a eliminação de capivaras não é uma forma de controlar o problema.
E devemos orientar as pessoas para que elas não relacionem a doença às capivaras. Tem muita gente que fala que devemos matar as capivaras para evitar a doença. Se não houver capivaras, os carrapatos podem, por exemplo, viver meses na grama ou no mato, à espera de um hospedeiro, que pode ser um cão ou até uma pessoa. Elas estão se adaptando ao meio urbano, mas é preciso que as pessoas também se adaptem a elas. Capivaras não são animais mansos e podem morder com ferocidade. Como vimos, podem carregar carrapatos que poderão transmitir doenças. Muitas podem ser atropeladas nas vias próximas dos rios e parques, e como são animais grandes, os impactos podem ser fatais, tanto para as capivaras como para as pessoas dos veículos. E elas não são animais pets, animais de estimação. Elas podem ser contempladas de longe. Então, cada um no seu canto, as capivaras e as pessoas. E elas são bem comuns mesmo. Inclusive aqui no condomínio onde eu tenho casa. Eu passeando com as minhas filhas e as capivaras aqui tranquilas. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo sobre nossas queridas capivaras, não se esqueça. Deixe seu like, que é muito importante. Divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Deixe suas opiniões, sugestões e fique atento, porque todas as semanas eu vou trazer muitas novidades, muitas curiosidades sobre a natureza e nossos queridos animais para você, hein? Tchau e até a próxima!